Agora vamos convocar aqui o Jonatas, da empresa OABJ Tecnologia, para a apresentação do segundo case, plataforma de alta performance e baixo custo para emissão de NFCE. Senhor, aguarda só um instante que está meio lento para sair a nota aqui. Ah, não, uma fila desse tamanho e esse caixa nessa lerdeza aí. E o pior de todos, será que tem jeito de passar mais tarde para pegar a nota? Porque a Cefaz está fora. Né? Quem nunca ouviu uma frase dessa no dia a dia, né, no cotidiano? Sua empresa não pode parar, nem por um segundo. Bom dia a todos, eu sou Jonatas Carrijo, sou diretor de tecnologia na OBJ. Para mim é uma honra ter a atenção de vocês pelos próximos 19 minutos. A gente transaciona 20 milhões de documentos fiscais eletrônicos por mês para mais de 4 mil empresas espalhadas pelo país. E a gente começou em 2008, foi o nosso primeiro contrato, mas na verdade a gente vem desde antes no desenvolvimento do sistema de recepção de NFE da Cefaz de Goiás. A gente é oriundo de lá. E em 2008 ainda a gente foi incorporado ao grupo ICEIOS. Tivemos presentes no evento do ano anterior, do primeiro Inova NFCE, através da Paquetá Esportes, que apresentou a loja do futuro e foram os primeiros a emitir uma nota por solução móvel. E hoje a gente vai apresentar o case OBJDF Engine, que foi desenvolvido em parceria com a Fujioka, que é um varejista do Centro-Oeste, que tem 10 centros de distribuição, 76 lojas espalhadas, e são dos 10 maiores no que fazem no país, que é a venda principalmente de eletroeletrônicos de som e imagem. Faturamento em torno de R$1 bilhão. Um pouco de contexto da magnitude da NFCE. No Brasil, falando de NFE modelo 55 primeiro, segundo um acompanhamento feito pelo Portal Nacional lá, hoje a gente tem por ano 2,4 bilhões de notas eletrônicas emitidas, em média, no Brasil. Fazendo uma conta, considerando que 90% dessas são emitidas em dias úteis, e ainda assumindo que 80% das emissões do dia são concentradas em 8 horas desse dia, a gente chega numa conta de 237 notas emitidas por segundo no Brasil, como um todo. E o ENCAT estima que esse volume de NFCE vai ser 10 vezes maior quando tiver em adoção plena. Então, a gente está falando aí em 2.370 notas por segundo, notas eletrônicas de consumidor emitidas por segundo. É um volume bem grande e serve de plano de fundo para o que a gente vai falar aqui. A NFCE, para a área de negócio, flexibilidade do número de checkouts, custo mais barato de impressora e de papel, poder armazenar na nuvem, poder usar totem de autoatendimento, poder automatizar com dispositivo móvel, ou até o celular do cliente emitir um NFCE se ele não quiser o Danfin, um aplicativo. Para o governo, redução de custos de fiscalização, diminuição da evasão fiscal, diminuição de falsificações, roubo e aumento da arrecadação como um todo. Para o consumidor final, eliminação do papel, integração com aplicativo de gestão financeira, comparação de preço, um monte de possibilidades se abrem. E como que a TI vê a nota fiscal eletrônica, né? Chegou um projeto aí do governo, uma obrigatoriedade, faz aí funcionar no sistema, eu quero que funcione esse negócio. E o que a TI faz? Como bons engenheiros que são, eles vão encontrar um jeito, vão fazer funcionar. Então, o pessoal acha um jeito e faz funcionar. Brincadeirinha à parte, mas eu queria ilustrar um pouco do que é uma tendência quando a gente parte de um paradigma anterior para uma novidade que chega, de certa forma, estabelecida por um terceiro, pelo governo. Todo mundo quer esse potencial de inovação. Quando a gente fala nos benefícios, eles são claros para todo mundo.
Mas a tendência que o pessoal usa, no momento de aderir à NFCE, é adotar uma abordagem descentralizada, por exemplo. Então, por quê? A emissão do cupom fiscal acontecia lá na impressora. Então eu vou fazer a emissão da NFCE lá na loja, a loja vai falar diretamente com a Cefaz. E emitir, gerar o XML ali, assinar ali, o meu certificado digital vai estar ali, o meu XML vai ficar ali, meu arquivo INI de configuração vai estar tudo ali, né? Essa é uma tendência e é muito natural. Mas você quer que a loja esteja robusta, eu não quero que minha loja pare de vender. Então, daqui a pouco, você está tendo que investir em backup lá na ponta, você está tendo que investir em servidor reserva, caso aquele falhe principal. E isso vai aumentando os custos à medida que você tem mais lojas, mais caixas para manter. E o usuário liga e fala, não está saindo a nota da impressora. E o que esse é o problema genérico, né? Ele não te diz nada, você não sabe o que está acontecendo. Aí, lá vai você no TeamViewer acessar para ver o que está acontecendo lá naquela loja, para poder ajudar o usuário. Então, a abordagem descentralizada ela traz algumas complexidades. E quando você vai com uma abordagem descentralizada, você traz outro tipo de complexidade, outro tipo de problema para resolver. Porque uma paralisação dessa estrutura central, ela vai provocar a paralisação de todas as suas vendas em todas as lojas, se você não tiver tomado os devidos cuidados. Uma perda de dados central é uma catástrofe muito maior do que uma perda local. E você pode também enfrentar gargalos. À medida que você coloca mais lojas, faz rollout, de repente aquele servidor não está dando conta da carga, e aí você tem que comprar um servidor maior, e aí a Cefaz XYZ cai, e aí as lojas que estão em outro estado são afetadas e ficam lentas. Então, tem problemas que a experiência da NFE trouxe muito aprendizado para pensar essa plataforma. E a sua venda não pode parar, nem por um segundo. Em 2012, a gente fez uma medição no nosso data center da época, e a gente chegou numa performance de 7 notas por segundo emitidas lá naquela estrutura. E isso em comparação, colocado em paralelo com o volume de NFCE, que é 2.370 notas por segundo, nos pareceu algo que não estava legal. Porque eu precisaria de 300 data centers como aquele que a gente tinha para poder dar conta da demanda. Não nos parecia eficiente e a gente decidiu fazer algo a respeito disso. Porque sua venda não pode parar, nem por um segundo. Então, a gente iniciou ainda em 2012, com o aporte de 2 projetos do FINEP, inclusive, o desenvolvimento da plataforma DFE Engine, que é uma plataforma escalonável em nuvem, projetada para ser tão rápida, robusta, integrável e custo-eficiente, que nunca mais faça sentido desenvolver DFE internamente. A não ser que o seu core business seja DFE e seja nosso concorrente. E a Fujioka é uma empresa que tem tecnologia no slogan, na missão e na visão. Eles se preocupam muito em estar na ponta da tecnologia e transparecer essa imagem para os clientes. E eles, então, têm sido parceiros no desenvolvimento dessa plataforma. A plataforma DFE Engine ela é rápida. Muito rápida. Por rápida, eu estou me referindo a 2 tópicos. Por um lado, a vazão, por outro lado, latência. A vazão, vamos tomar um exemplo aqui da nota modelo 55. Eu tenho 237 notas emitidas por segundo no país hoje, que o projeto já está na plenitude de adoção. A plataforma ela dá conta, uma capacidade nominal de 550 notas por segundo. Esse número está defasado, a gente já conseguiu o pico superando 1.000 notas por segundo. Então, 550 notas por segundo é mais do que o dobro do que a demanda total de NFE do país hoje. Ou seja, a gente conseguiu dobrar a meta. Né? E, para a NFCE, isso representa 1/4 da demanda futura prevista. Inclusive, isso aqui, assim, a gente agradece
a Cefaz RS, porque a gente direcionou muitas dessas emissões ali para o ambiente deles. Isso até causou algum transtorno e a gente passou a emitir esses testes numa Cefaz mocada que a gente mesmo criou, né, desde então, para não gerar nenhuma dificuldade de infraestrutura. Inclusive, qualquer Secretaria de Fazenda que estiver precisando de uma carga de estresse, a gente coloca à disposição para ajudar. A gente tem uma plataforma que vai conseguir testar os limites de qualquer sistema de recebimento. E outro pilar fundamental, nada adianta ter uma vazão muito grande de notas se cada nota não seja emitida muito rápido. O que eu falo de latência? É o tempo fim a fim, desde que o PDV gerou, fez a chamada para a NFCE, até o tempo que a gente entrega na impressora o comando para imprimir o DANFIN. Esse tempo todo é o que a gente chama de latência e a gente consegue preservar essa latência numa média de 950 milissegundos. Para isso, a gente teve que investir pesado, teve que reescrever completamente a comunicação entre o cliente, que fica na loja, e a nossa nuvem, usando a mesma tecnologia que o WhatsApp usa para comunicações de baixíssima latência. E também aplicando compressão e otimizando o tamanho das mensagens sempre que possível. Outra característica importante relacionada à performance é que a gente construiu um balanceador de carga que, como exemplo do que ele faz, ele tem um mecanismo anti-inanição que impede, que promove a distribuição da capacidade da plataforma de forma uniforme e equitativa entre os usuários da plataforma, para que um não jogue uma quantidade de notas grande e prejudique os menores. Ao mesmo tempo que também criamos mecanismos para separar, despoluir a plataforma com as notas que já foram impressas em contingência ou que a Cefaz está fora e não adianta ficar fazendo tentativas enquanto a Cefaz não voltar. E outro recurso interessante é a possibilidade de ter nuvens privadas. Então, em outras palavras, você pode ter uma réplica da plataforma dedicada para atender só uma empresa ou só uma software house ou qualquer estrutura que seja necessária. Então, a gente consegue criar essas nuvens privadas. Então, a gente investiu em escalabilidade horizontal, em detrimento da vertical. Então, ao invés de ter servidores maiores e cada vez trocar o servidor quando ele começa a ficar lento e comprar um maior e o custo ir ao infinito, a gente foi pela abordagem de vários servidores pequenos. Isso requer uma adequação do software para operar em paralelo, né? Então, com essa abordagem, a gente atingiu essa marca de 1000 por segundo usando 100 pequenos servidores operando em paralelo. Então, você consegue escalonar a capacidade conforme a necessidade que você tem naquele momento. E isso garante evita o desperdício de recursos de hardware, ao mesmo tempo que permite atender qualquer realidade, qualquer momento. E a capacidade que a gente atingiu, a gente está confiante que é suficiente para qualquer período de qualquer empresa. Um aspecto fundamental era garantir uma facilidade de integração. Com isso, a gente desenvolveu 2 abordagens para a integração com essa plataforma, né? O PDV pode ter um cliente nosso instalado na loja que vai disponibilizar 3 maneiras: troca de arquivo, DLL ou integração por banco de dados. Ou o PDV pode falar por web service diretamente com a nuvem. E isso pode ser tanto plataforma Windows como Linux, pode ser a partir de dispositivos móveis, o certificado digital na loja ou na nuvem. Um atributo crucial para o sucesso desse projeto era a qualidade. A gente investiu muitos meses na criação de uma infraestrutura automatizada, que a versão é gerada automaticamente, o build é instalado, a máquina é produzida automaticamente, o build é instalado, ele sobe a aplicação automaticamente, executa uma bateria de testes, e então a gente consegue, a um clique, instanciar, a gente só passa os parâmetros de quantos nós a gente quer, a gente instancia uma nuvem privada, por exemplo, com X nós,
com uma linha de comando apenas, né? Isso tudo acontece automaticamente. Ele pega a versão que eu especifiquei e sobe uma nuvem e ela está pronta para emitir NFCE. Então, uma característica, a gente não tem um ponto único de falha. Todos os nós, todos os elementos da arquitetura têm redundância. Se um cai, o outro absorve aquela demanda que estava com ele. Isso garante uma disponibilidade muito alta. E a contingência fluida também é o recurso da contingência automática que, na falta de comunicação com a nuvem, ele, depois de um tempo, já imprime offline. Na falta da nuvem conseguir falar com a Cefaz, ele imprime automaticamente em EPEC, onde isso é permitido. Na prática, funciona sem pilha parada, né? Você pode tentar sabotar que a coisa continua funcionando. Outro atributo importante é que a plataforma é extremamente eficiente em relação a custo de infraestrutura. A gente tirou da equação custo de infraestrutura. Então, um parceiro que usa a plataforma da ABJ, ele não paga CPU, memória, armazenamento, banda, energia elétrica, backup, licença de SO. Tudo isso foi diluído no custo da NFCE de modo que não é mais relevante. Então, a gente consegue focar em oferecer produto inovador de qualidade e um serviço de suporte que encante, né? Ou seja, com R$1 eu custeio a emissão de 34.000 NFCS de infraestrutura. E o provisionamento inteligente, passei aqui, essa característica de eu conseguir acompanhar o aumento ou diminuição nas vendas com a quantidade de máquinas. Então, lá no começo da apresentação, a gente deu start nesse cockpit, ele está disponível lá no stand também. Isso é uma simulação da capacidade real da plataforma. Até a gente consegue rodar esse cockpit apontando lá para a Amazon, que é onde fica hospedada a nossa aplicação. E ele consegue, realmente, ele exemplifica tudo que eu falei. A velocidade, o custo de infraestrutura, a latência está representada aí, né? Então, se a gente, lá no começo da apresentação, tivesse começado a emitir notas, a gente teria emitido até agora quase 500 mil de notas até esse momento. Então, a OBJ ela se posicionou sem pretensão de ser uma solução completa de NFCE. A gente faz emissão de NFCE com alta eficiência. Então, a gente não está focado, por exemplo, em construir uma solução completa de RP ou de ter uma solução de hardware para NFCE. A gente quer ser parceiro de soluções assim e ser o chipzinho que empodera para a emissão de NFCE das diversas soluções de mercado. Então, a gente tem um programa de canais que vocês podem conhecer melhor no stand, que, basicamente, a gente pode trabalhar... Você pode ser uma revenda OBJ, pode ser um integrador, se integrar com o nosso software. Isso se aplica também a varejistas que têm solução própria de frente de loja. E, por último, embutir o nosso software na sua plataforma, colocar a sua marca e você dá o suporte de segundo nível, né? Basicamente é isso. Não sei se eu consegui manter o tempo. Agradeço vocês e lembre-se, sua venda não pode parar nem por um segundo.